Oi, gente, boa noite. Tá começando agora a live ISQ. Bom, vocês sabem, para quem não me conhece, eu sou a Olga Franco, sou presidente aqui do Instituto Salve Quebrada. E hoje nós vamos convidar para essa live, para esse bate-papo, o Renato Oliveira, que é o Renatão, o nosso professor da Escolinha de Futebol Salve Quebrada. Bom, pessoal, a gente vai falar sobre a escolinha de futebol, porque o Instituto Salve Quebrada, ele tem projetos sociais e a gente atua nas periferias. Então, a escolinha de futebol é um desses projetos que gera transformação social por meio do esporte. E aí, esse mês eu quero muito convidar vocês, contar com a presença de vocês, para conhecer os profissionais que trabalham no Salve Quebrada, que fazem também do trabalho deles ferramenta de transformação social. Então, vou convidar aqui já para participar dessa live comigo, Renato Oliveira, para a gente falar sobre esse projeto social que é tão importante. Já chamei, a galera já está entrando aí. Boa noite, pessoal, tudo bom? Vamos aguardar o Renato entrar daqui a pouquinho, para vocês poderem conhecer também. Eu sei que tem uma galera aí do bairro dos Pimentas, de Guarulhos, que já conhece o trabalho do Renatão, mas tem muita gente que é seguidora aqui do Instituto Salve Quebrada, que ainda não conhece o trabalho do Renato. Então, eu gostaria muito de contar com a presença de vocês nessa live, para conhecer essa pessoa que é tão especial, faz parte da nossa equipe, certo? Deixa eu ver aqui o que eu fiz. Eu estou apertando umas coisinhas aqui. Legal. Agora sim, ó. Renatão enviou a solicitação, já está chegando. Espera mais um minutinho. Ah lá, o pessoal que é do projeto já está aí, ó. Quem é do projeto, manda o nome aí. Boa noite, Renato, tudo bom? Boa noite, Olga. Tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo à nossa live. Obrigada pela participação. Bom, pessoal, esse é o Renato Oliveira. Renato, eu acho que melhor do que eu apresentar você, é você se apresentar e falar um pouquinho sobre quem é você. O que você acha? Vamos lá, né? Então, conta Apesar de pra gente. apesar de estar vendo aí que a rapaziada que tá presente aí já conhece a gente, mas para quem não me conhece, eu sou o Renato Oliveira, sou responsável pela escolinha do Instituto Salve Quebrada aqui na região de Guarulhos, né? Mas já tenho um trabalho já há aproximadamente 8 anos, né? Com, com jovens aqui da nossa periferia. Tenho alguns cursos pela CBF, tá? E Legal. hoje em dia eu faço faculdade de Educação Física através do Instituto Salve Quebrada, que me oportunizou essa chance aí. E chique, né, gente? Ele é formado pela CBF, também faz faculdade de Educação Física, é a pessoa responsável pela escolinha de futebol do Salve Quebrada. E é um orgulho para a gente, né? Obrigada, viu, Renato, por você estar aqui com a gente. Sei que sua vida é corrida, né? Porque estuda, trabalha, faz um montão de coisas, mas é legal a gente ter esse momento. Olha lá, os meninos já estão falando que é um paizão. Que legal, hein? Ó, bom, vamos falar um pouquinho sobre a escolinha de futebol, né? A escolinha de futebol é um projeto que foi adotado praticamente pelo Instituto Salve Quebrada, né? Ele já existia lá em Guarulhos e é um projeto que hoje ele é 100% patrocinado pela Infracommerce. Então é importante a gente falar também quem é o patrocinador dessa escolinha, porque sem esse apoio a gente não conseguiria fazer o trabalho que a gente faz lá no bairro dos Pimentas, lá em Guarulhos. Então, quero agradecer aqui formalmente a Intracommerce por ter apoiado a gente nesse 1 ano e meio e contar para vocês, para quem não conhece a escolinha de futebol, que o nosso trabalho começou lá em 2022, em janeiro de 2022, com o Renatão à frente desse projeto, certo? Nós começamos a escolinha com 50 alunos, com 50 meninos e adolescentes treinando e isso é um projeto que ele vai gerando transformação, ele modifica a vida das pessoas mesmo envolvidas, não só dos alunos, mas da família e das comunidades. Só que eu falei até para o Renato, antes da gente começar aqui a live, que é importante que a gente fale também desse projeto que ele já existia antes do Instituto Salve Quebrada chegar, né? Sem muita estrutura, né, Renato? Com pouco recurso, mas o Renatão já estava lá treinando
os meninos da comunidade, fazendo esse trabalho socioesportivo, certo? E aí o Salve Quebrada, ele tem esse olhar para projetos que já existem e precisam ser fortalecidos. Foi isso que a gente fez lá em Guarulhos, né, por meio do Ricardão, que apresentou. O Ricardo é uma liderança comunitária do Instituto, que apresentou o projeto do Renato para nós, e aí nós fomos até Guarulhos, nós conhecemos o pessoal lá do campo, né, da BMF, e surgiu o patrocínio, e aí a gente conseguiu tirar essa ideia da escolinha do papel. Eu queria te ouvir, Renato, sobre como que era o seu trabalho antes, né, da chegada do Salve Quebrada, e o que mudou depois que o Salve Quebrada chegou. Então, Olga, o meu trabalho, ele se dá início por um convite do meu afilhado. Eles tinham um time aqui na região e ele pediu para mim tomar conta desse time, de um campeonato. A partir daí, o que era para ser uma diversão, uma brincadeira de final de semana, acabou se tornando um pouco mais sério, né? Eu acabei me envolvendo mais, acabei chamando a responsabilidade, abdiquei de jogar futebol, que eu jogava, para tomar conta dos meninos. E como eu trabalhava à noite, né, sempre trabalhei à noite na área da segurança, eu comecei a passar a dar treino para os meninos no período da tarde. Ou seja, eu trabalhava de noite e dava treino no período da tarde. E o que a gente fazia? A gente tinha muita dificuldade, questão de material, sabe, estrutura, e a gente ia improvisando. Por exemplo, alguns materiais que nós temos hoje, por exemplo, estacas, né, a gente fazia com cabo de vassoura, peso a gente fazia com peso de cimento, sabe, cinto de tração, que a gente fazia com câmera de pneu câmera de ar de pneu de bicicleta, enfim. Você tirava com o que tinha, né? Exatamente, porque além da falta de estrutura, a gente tinha pouco pessoas, né, que nos ajudavam. E aí, com o passar do tempo, conforme eu fui me envolvendo, aí eu vi a necessidade de investir, porque os campeonatos eram difíceis, a gente pegava equipes preparadas. Então, o que eu fazia? Eu pegava mais de 50% do meu salário, poucas pessoas até acham que isso é história, mas não é. Investia na escolinha, entendeu? Então, por exemplo, pagava campeonato, ajudava a pagar transporte, comprava material, né? Já cheguei a ponto de muitas vezes deixar, até contei isso quando a gente estivemos no primeiro encontro, deixar de pagar conta de água, conta de luz, para a gente poder arcar com as despesas dos meninos, entendeu? Que eu sei da importância que era para eles. Então, com o passar do tempo, né, a gente nunca abandonou, nunca fechei a escolinha por isso, sempre foi aos trancos e barrancos, vamos dizer assim, né, até quando a gente é apresentado ao Salve Quebrada, né, que foi no ano de 22, como você frisou aí. E aí, com Salve Quebrada entrando, a gente, graças a Deus, né, tivemos e tem, né, toda a estrutura, todo o aporte. Como eu falei antes de começar a live com você, foi uma virada de chave mesmo. E lá no início, até sou muito cristão, né, grato a Deus por tudo, eu sempre falava para os meus meninos, falava para eles, assim, que eu não sei se eles iam participar dessa mudança, mas eu tinha certeza que um dia isso iria acontecer na vida de alguém aqui, né? Foi o que aconteceu, sabe, assim, de 21 para 22, a mudança foi sensacional, sabe? Coisa, né? Mudou muita coisa. Hoje os meninos contam com a estrutura que eu falo para eles, que tem clubes de futebol, guardadas as devidas proporções, claro, que não oferece. Escolinhas que são financiadas com mensalidades, que eu não tenho nada contra, cada um com o seu trabalho, que não dão o aporte que o Salve Quebrada dá para eles como alunos, entendeu? Então, realmente é muito importante, né, Renato? Porque, primeiro que assim, é um trabalho coletivo, né? Que legal que a gente está conseguindo fazer isso juntos, né? Eu fico muito feliz quando uma ideia que veio daí mesmo na comunidade, né? Veio do Ricardão, falou que sempre teve a ideia de fazer um projeto social esportivo com futebol.
Aí veio do Murilo também, do Marcelo, a gente se reuniu para fazer vários projetos sociais, mas eu lembro que no começo a gente nem imaginava que a gente ia seguir esse caminho também do esporte, do futebol. E aí veio essa demanda mesmo da comunidade, dessa ideia de que tinha já um projeto. E aí, ouvindo você falar, não tem como a gente não ficar emocionado, né, de ver a sua trajetória aí de tanto tempo, né, 8 anos, foi isso que você falou, né, 8 anos treinando os meninos, tirando o dinheiro do seu próprio bolso, e aí ver esse projeto evoluir, e hoje fazer parte da escolinha de futebol Salve Quebrada, que oferece uma estrutura para os meninos, né, e para a comunidade, para você também poder trabalhar, isso para a gente é muito gratificante. Mas a gente sabe que tem muito ainda a ser feito, porque é só um começo, né, e a comunidade tem várias demandas, então a gente vai tentando fazer a nossa parte. Bom, deixa eu te falar uma coisa sobre esses projetos sociais, esportivos, que vêm fazendo transformação social. Aí da escolinha de futebol, a gente sabe que já teve aluno que foi jogar em time grande. Como que está sendo para você, assim, na sua visão, a evolução dos alunos que entraram desde 2022, os que permaneceram? Como que é a evolução deles? Você percebe que houve muita transformação, ou que precisa de mais? O que você me diz sobre isso? Então, a evolução, né, a gente percebe sim, mas a gente vê uma evolução não só técnica, até como pessoas, né, sabe? A gente vê alguns casos, óbvio, não vamos pôr ninguém aqui, de meninos que a gente via, a gente conhecia, convivia antes da escolinha e depois da escolinha, entendeu? Então, assim, é muito gratificante, vamos dizer assim, a gente pôde formar no ano passado alguns que já nos deixou, assim, vamos dizer assim, devido à idade, né? Que acabaram fazendo 18, mas você vê uma evolução, por exemplo, os meninos que saíram, permanecem junto, quer fazer parte, ajuda de alguma forma, exemplo é o próprio Danilo, né? Que de aluno, hoje em dia, Sim, hoje em dia ele faz parte da equipe técnica, né? faz parte da equipe O Carlos técnica. Eduardo também, que já passou, e é um menino Sim. gente boa demais, Danilo. Isso é legal também, né? Porque, assim, para além do esporte, né, e da parte técnica, como você falou, a gente vê que existe uma mudança real, né, que você está ajudando ali a formar, né? Os meninos entram os meninos, mas já estão saindo homens aí, quando eles saem com 17 ou 18 anos? 17, né? Com 18. 18 anos, eles já vão seguir a caminhada deles, mas a escolinha de futebol não é uma escolinha só de futebol, né? É uma escolinha da vida também, né, Renato? E assim, ele sai, mas não sai, né? Vamos dizer assim, toda vez que tem oportunidade, estão lá treinando, acompanham, faz questão de participar, né? E o mais gostoso, o que eu falo para eles, que conquistar coisas dentro do campo, ela é fundamental, que te dá uma segurança bacana, porque, querendo ou não, sem hipocrisia, a gente está ali para competir, mas o meu maior troféu é quando a gente encontra com eles e eles falam assim, pô, professor, muito obrigado, eu virei um homem, sabe, saí daí um cidadão do bem, sabe, não me perdi, sabe, então isso aí para mim é o meu maior troféu. Do início, igual eu falei, de 8 anos atrás, eu tenho alunos que hoje são casados, pais de família, que não esquece, tenho afilhados. Então, assim, realmente é algo que eu levo para a vida, né? Então, assim, o projeto do esporte, ele, como você frisou, ele não é só a evolução técnica, é a evolução como um ser humano mesmo, sem hipocrisia. Essa é a minha maior vitória, né? Se vão se tornar jogadores de futebol, o tempo dirá, né? Como a gente tem aí o Danton, né? Que foi encaminhado, está no Suzano ainda, agora passou por uma cirurgia de joelho, né? Mas está aí no caminho, outros que foram, né? Outros que foram. Pode falar. Então, outros que também tiveram as oportunidades, mas por algum motivo, não estou aqui para julgar, não deram sequência, né? Mas assim, a gente vê evolução sim, entendeu? A gente vê uma evolução técnica de ano para ano, de mês para mês, né? E tudo graças, primeiramente, a Deus e a toda a estrutura que vocês dão, porque hoje em dia, eu friso para eles que, pô,
o fato deles virem treinar, certo? Saber que no final do ano eles vão ter ali um apoio, um aporte para levar para dentro de casa, isso já tira um certo peso, Sim. sabe? Que hoje em dia a gente sabe que os meninos muito cedo já querem começar a trabalhar devido à dificuldade. E o projeto ele começa logo após uma pandemia, né? Que devastou, né? Então, assim. Todo mundo prejudicou muito, principalmente as pessoas da periferia, né? A pandemia ela veio para aumentar as desigualdades, né? E quem é de Quebrada sabe que foi um momento muito difícil. E para muitos a gente ainda está se recuperando disso. Eu acho que nesse ponto, sabe, falando até sobre as cestas básicas, uma das coisas que a gente queria para poder manter os alunos, né, na escolinha de futebol, que aí eram duas exigências, na verdade, né? A primeira é que eles estivessem matriculados na escola, e ainda Sim. continua, e a ideia também de poder manter os alunos no treino e fortalecer a família era a ideia de dar a cesta básica. Porque aí muitos começam, a gente sabe que chega uma determinada idade que eles precisam trabalhar para ajudar na renda de casa. Quando chega uma cesta básica, ainda a gente consegue manter os meninos ali no esporte, que é importante para a formação deles, na escola e também ajudando a família, né? Aí o impacto Sim. é muito maior, né, Renato? Sim, com certeza. Vamos falar um pouquinho sobre essa nova fase agora, né, da escolinha de futebol. Depois de 1 ano e meio, a gente sabe que no ano passado foi o primeiro ano da escolinha, e aí os meninos jogam pelo Complexo Marcos Freire, certo? Que é o time aí da Quebrada. E no ano passado o Complexo foi para a fase final da Taça das Favelas e quase venceu, né? A decisão foi para os pênaltis. Eu estava lá, meu Deus, que emoção. E esse ano, os meninos estão disputando de novo a Taça das Favelas e também estão disputando a Taça Band. Queria saber de você como é que está a expectativa para esse ano, o que mudou, como é que estão sendo os treinos, como é que os meninos estão, qual que é a expectativa deles aí para esses campeonatos? Então, coincidência eu não acredito, eu acredito que tudo é o propósito de Deus. No ano passado, eu sempre, quando a Taça da Favela ela chega no estado de São Paulo, eu sempre pleiteava jogar. E eu sempre me esbarrava em alguma coisa, né? Mas, aquele jeito, eu não falei, não vou parar, eu vou participar. E, por incrível que pareça, no ano passado, quando o Salve Quebrada entra aqui no projeto, a gente tem a oportunidade de jogar, né? E você vê que nada é por acaso, né? Então, e no ano passado, devido a toda a estrutura, né, que eu sempre falo, que eu tenho oportunidade, a gente não faz nada sozinho, né? Além do Instituto Salve Quebrada, se você me permite, tem o pessoal também que, aqui o pessoal da Neo Grana, a pessoa do Caio que também ajuda, na época da taça, o pessoal da ABMF no campo, né? Sim, com certeza. Tem a rapaziada da lavanderia também. Tem que fortalecer todo mundo que fortalece a gente mesmo. E Sim, que bom, eu queria até falar isso, que os alunos, a escolinha de futebol é uma escolinha, é um projeto social, mas os alunos, quando eles vão para campeonato, eles jogam pelo Complexo Marcos Freire, que é um time que ele corre paralelamente à escolinha de futebol, né, que é capitaneado também pelo Renatão, mas que o time, por ele competir, ele pode receber apoio de todo mundo, assim como a escolinha de futebol, mas o time é legal porque aí existem outros apoiadores para além da escolinha que podem fortalecer. Aí o Renatão está falando aí essas pessoas e organizações que também vêm apoiando, né, Renato? Sim, sim. Porque a gente, por mais que a gente fala que não, a gente que mexe com futebol sabe o quanto que você manter uma estrutura, ela não é barata, né? Então, por exemplo, tem lanche, tem transporte, tem lavagem, tem água, tem todas essas questões. Então, no ano passado, com a chegada do Salve Quebrada, que já deu o principal aporte, que foi a questão dos materiais esportivos, que deu-nos condições para a gente dar um treino de melhor qualidade, né, para o desenvolvimento dos meninos. Ano passado a gente teve a felicidade, né, de estar na final, né? Sim. Infelizmente, não foi o resultado que esperávamos, né? Ainda mais para aquele grupo, que aquele grupo no ano passado jogou 5 decisões, 5 campeonatos, chegando em 5 decisões, né? Ou seja... É um grupo muito forte, né?
Era um grupo muito forte. Muito forte, muito unido. Mas olha só, né? Foi a primeira taça, né? E Foi assim, de pelo Guarulhos. menos a maior parte eram alunos da escolinha de futebol, né? Do Salve Quebrada. É, E eu acho que o resultado foi incrível. Foi incrível, porque no primeiro ano, o primeiro campeonato Taça das Favelas, a gente já chegou na final e a disputa foi por pênaltis, então não foi um jogo fácil, né? não, E então, assim, os meninos todos estão de parabéns, que fizeram aquela campanha. Eu sofri horrores naquele jogo, porque, nossa, eles jogaram muito, merecia muito ter a vitória, mas futebol também é sorte, né, Renato? E é isso. sim. Então. Tem a questão da sorte, né? E tem o dia também, e a gente não crucifica nenhum dos meninos. Pelo contrário, eu sou grato a eles, né? Que eles deixaram um legado bacana aqui. Sim, Foi um sim, com grupo certeza. maravilhoso, que eu aprendi muito, né? Sim. E, assim, esse ano, você perguntou, a expectativa, ela só aumenta a cada jogo, né? É isso que eu Mas a quero gente, saber. Eu quero saber como é que tá esse ano, como é que estão os jogos, quem tá fazendo gol. Conta tudo dos campeonatos esse ano. Quando que é o próximo jogo? então, o próximo jogo a gente joga próximo sábado agora, meio-dia, lá no Cícero Miranda, pela fase de quartas de finais, né? Já estão nas quartas, meu Deus, Já que estamos na emoção. quarta, graças a Deus. É, e a expectativa ela vai jogo a jogo, né? Porque todo jogo acaba sendo uma final. Mas os Verdade. meninos estão bem preparados, os meninos estão concentrados, né? Mas a gente sabe que tudo que a gente faz aqui, a gente entrega na mão de Deus. A gente faz nosso trabalho, mas sabendo que Deus já vamos dizer assim, já preparou tudo Com que é para ser feito, né? certeza. Então, assim, os meninos estão com a expectativa grande, assim como nós, não vamos mentir, né? Mas eu acredito que já deu tudo certo aí, com fé em Deus, sábado que vem a gente vai fazer uma grande partida novamente, os meninos, né? E a gente Sim, vai conseguir avançar mais um degrau aí em busca desse sonho, desse tão sonhado título aqui para nossa comunidade, né? E que vai ser um presente para nós todos, inclusive todo o grupo do Salve Quebrada aí, que merece muito também e a pelos gente esforços. torce muito, viu? Aqui olha lá, o Anderson já tá comentando, é tudo nosso. Aqui a galera torce muito, tem a parte que acompanha os jogos, às vezes não acompanha de É, perto aí, mas a gente sabe que passa no YouTube, né? E aí a gente fica sim. acompanhando de longe. Falando nisso, eu quero minha camiseta que tá aí. Daqui a pouco chegar a minha camisa também do Marcos Freire, que eu já quero para usar no Sim, próximo campeonato, que é a Taça Band, né? E sim. quero saber como é que está esse preparo para a Taça Band também. São outros alunos que vão jogar, é um outro time, né? Porque é outra categoria. Conta um pouco. Então, a Taça Band, a gente tivemos a oportunidade de jogar ela há 2 anos atrás, é, com, com o mesmo grupo que jogou a Taça das Favelas, com a boa parte do grupo que jogou a Taça das Favelas no passado. Era uma galera que era sub-15. A gente defendeu a camisa da instituição aqui na época os Pampas, né? Uhum. Que na época eles abraçaram e a gente defendemos. E aí a gente voltou a participar dela esse ano, né? Com o apoio aí do Salve Quebrada, né? Que mais uma vez aí abraçou a ideia, entendeu que os meninos mais novos precisavam competir. E aí os meninos estão treinando os horrores, né? Estão ansiosos, estão querendo que cheguem logo, né? Então a gente dá início nessa competição no próximo dia 2, no próximo sábado. A gente faz um jogo aqui na Vila Curuçá, aqui no campo 8 de maio, contra a equipe do Santa Estela. E depois faremos 2 jogos, né, que são uma fase de grupo diferente da Taça das Favelas. A gente faz 2 jogos lá na Zona Sul, aí perto de vocês aí. Aqui pertinho da sede, tô sabendo, hein? Esse aí eu vou assistir de perto, hein? Muito Aí bom. a gente Já que faz 2 jogos aí. depois divulga aí, todo mundo, quem não segue e que vai assistir a live depois, segue aí o Complexo Marcos Freire, que aí tem toda a divulgação dos jogos para a gente poder acompanhar, né? E aí, Isso. Renato, sabe o que eu queria falar? Você falou uma coisa que é interessante, né? Que no começo da escolinha de futebol, a gente tinha super receio de deixar os meninos participar de campeonato, de não, e você sempre trouxe essa questão de ser importante para quem está ali no treino todo dia, a competição.
E aí a gente começa a refletir sobre a competição saudável, né, que faz com que os alunos também se desenvolvam, faz com que eles aprendam outros valores para além do esporte. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque acho que foi a sua insistência até de trazer essa questão de que os meninos precisam competir, que fez com que a gente entendesse também que, para além também a parte social, a competição para os alunos que estão ali treinando todos os dias. Então, eu queria ouvir vocês mais sobre isso. Então, é bom colocar aqui que eu não posso esquecer do Ricardo, que ele tem a mesma mentalidade que eu, né? Nossa, Então, você e o Ricardo, era todo dia. Gente, tem que ser campeonato. Os meninos têm que disputar amistoso. E que bom, né? Que vocês dois insistiram para que isso acontecesse. A gente fala para parece que a gente se fala por telepatia, que quando ele vem com a ideia, eu falo, pô, pensei a mesma coisa, irmão. Aí ele fala assim, então já vamos falar com a Olga, vamos falar com o Anderson. E aí a gente fica, vamos devagar, não sei. Aí esse ano a gente teve um entendimento, né? Que vocês também tiveram, a gente conversou no final do ano, né? E conseguimos colocar os meninos para competir. A importância da competição é que isso acaba desenvolvendo neles, assim, como que posso se dizer, aquela responsabilidade, né? Porque quando eles estão apenas no treinamento, eles acabam vindo treinar, sim, porque eles gostam, eles têm os sonhos, porém eles não sabem assim, não tem aquela responsabilidade, vamos dizer assim. Quando eles estão envolvidos com competições, eles sabem que tem algo em torno, vamos dizer assim, disputa, né? O que eles fazem? Aí eles abraçam, eles treinam, não treinam só aqui. Tem meninos nossos treinando horrores em academias, treinando os 2 períodos, porque eles entendem a importância da competição e que, tipo assim, eles falam, professor, a gente tem que fazer bem feito, porque tudo que envolve, sabe? Tem todo um propósito, tem todo um algo por trás disso, não é só... Porque para algumas outras, vamos dizer assim, outras instituições, outras equipes, competir é quase que banal, eles toda hora estão competindo, né? No nosso caso, a gente leva como cereja do bolo. Tipo assim, uma competição, 2 competições anuais, que é a Taça das Favelas e a Taça Band, e para isso a gente tenta botar na mente dos meninos a necessidade de se preparar. E é por isso que... a gente falar, porque assim, tem muita gente que acha, né, tem escolinha de futebol que é paga, que os alunos estão sempre competindo mesmo, e a gente sabe. Mas para quem é da periferia, para chegar a participar desses campeonatos, nem sempre é fácil, porque tem um custo, né, Renato? Então, acho que é legal também essa parte de ser um projeto social, que tem um patrocínio, porque são experiências que os alunos talvez não teriam, né, não pudessem ter, por conta de recurso mesmo, né? Participar de um campeonato muitas vezes não é barato, e aí cada fase que você vai jogando, tem outros custos, tem alimentação, tem ônibus, tem inscrição, tem o fardamento, tem a chuteira, tem um montão de coisas que envolve, né? Então é muito legal também você falar sobre esse ponto, porque eu acho que é um outro ponto positivo também para projetos sociais na área de esporte, que tenham esse olhar também, né, para a competição. Eu confesso realmente que no começo a gente ficava preocupado, e se acontecer alguma coisa na hora da competição? Mas hoje a gente vê a evolução, e no ano passado, até pelo resultado da Taça das Favelas, a gente vê como é importante, como os alunos se envolvem. Uma coisa que me tocou muito foi as famílias dos alunos que foram no jogo, na final, e todos apoiando, e todos muito emocionados. Então, você vê que a gente, às vezes, pensa, olha, é um projeto social, e é o básico, e é isso aqui. Não, a gente pode sempre fazer mais, né? E além do óbvio, para poder fazer transformação social, para poder incentivar, mudar a vida desses alunos. Eu acho que esse projeto tem esse papel também, né? Não, sim. Você falou das famílias. Você vê, esse ano, as famílias estão até mais envolvidas, né? A gente tem mãe, as mães aqui fazendo, as mães do complexo, sabe? Fazendo camisas, levam bexigas, que fizeram na final, hoje em dia elas estão fazendo no cotidiano de cada jogo. Eu mesmo falei para os meninos, nossa, a gente está vendo as famílias muito mais envolvidas, né? Pai me chamando, professor, a gente precisa fazer isso, professor, a gente precisa fazer aquilo. A gente, quando a gente pode, a gente também
A gente também, quando tem que dar uma freada, a gente fala, ó, vamos devagar, porque a gente sabe que tudo é gasto, como você frisou, né? Então a gente também não pode também sair atirando para todo lado no sentido da coisa de só botar dinheiro e saber que a gente sabe que não é fácil, né? Em cima do que você também... Pegando por esse ponto, eu acho que também vale muito a pena a gente chamar a atenção de pessoas que gostariam de apoiar esse projeto. Porque, sim, apesar de a gente ter um patrocínio que é legal, porque mantém a nossa escolinha funcionando, né, e é um patrocínio incrível da Infracommerce, existem outras demandas que vêm da comunidade. Então, para que a gente possa apoiar mais as famílias se envolvendo, a gente também precisa de mais apoio. E aí, quem tem vontade de apoiar esse projeto social, saiba que vai ter função, porque muitas vezes tem um montão de coisa para fazer, a gente só não faz mais porque não tem mais dinheiro, né? E é importante falar isso, não existe um trabalho gratuito, a gente precisa, tudo tem um preço, né? Então a gente precisa comprar equipamento, uniforme, bola de futebol, pagar o treinador e outras demandas que precisam mesmo de apoio, de incentivo. Então é importante falar isso, porque tem demanda, né? Tem necessidade que vem da comunidade, e se a gente tiver mais, a gente consegue apoiar mais. Se a gente tiver mais, a gente consegue aumentar o impacto positivo da escolinha. Com certeza. Renato, pode falar, pode falar. Com certeza. Todo, no caso, o apoio, todo o apoio ele é bem-vindo, né? Porque, como você frisou aí, a gente tem uma procura muito grande, sabe, de vagas. Por exemplo, se a gente toma certos cuidados para não desligar ninguém, que como eu sempre falo para eles, a gente não está aqui para tirar ninguém, certo? Pelo contrário, eu fico extremamente preocupado quando a gente acaba desligando um aluno, porque ele pode virar lá na frente, entendeu? Verdade. Eu pego para mim, eu me sinto meio que culpado em relação a isso. Então, a gente tem uma alta procura, né? Mas a gente sabe que tudo tem um gasto, pelo menos a gente sabe que a gente tem que manter aquilo que a gente já oferece. Então, por exemplo, a gente tem certos cuidados, sabe? A gente tem procuras de alunos menores, né? A gente tenta, sabe, explicar toda a causa, toda a situação, que na verdade ele chega perguntando quanto que é a mensalidade da escolinha. Quando a gente fala que é gratuito, nossa, eles ficam encantados. Eles falam assim, nossa... Aqui isso acontece muito também. Acho que todos os projetos do Instituto Salve Quebrada, quando as pessoas entram em contato com a gente, já perguntam, quanto que paga? Aí a gente fala, não paga nada, é gratuito. Aí as pessoas ficam, nossa, não acredito. Mas aí a gente tem esse problema de vagas, né? Sei que a escolinha de futebol sempre teve fila de espera, né? Porque é um projeto incrível, um projeto que acolhe muito, mas, infelizmente, a gente tem um número de vagas limitadas, né? Então, a gente tem a capacidade para atender 50 alunos e sempre tem gente aí na espera. E aí, nossa, agora, toda hora. Você comentou comigo que esse ano está diferente, né? Porque no ano passado, as escolas públicas, elas tinham ali o meio período, né? Em Guarulhos. Então, tinha o pessoal que estudava de manhã e treinava à tarde. Tinha o pessoal que estudava à tarde e treinava de manhã. Então, a gente conseguia ter 2 horários de treino diferentes, a gente conseguia atender mais pessoas, de idades diferentes também. Esse ano está todo mundo estudando integral, né, Renatão? E os treinos estão no finalzinho da tarde, né? Essa mudança de horário nas escolas, falar a verdade, quase posso dizer, quase que botou em extinção o nosso trabalho, porque você pega os meninos, que tem meninos nossos que saem às 4 horas, vem com mochila nas costas, vem, sabe, correndo. Professor, eu cheguei 10 minutos atrasado porque eu acabei de sair da escola, a gente entende, tá? Porque realmente mudaram. Antigamente era das 7 às meio-dia, depois tinha um horário da 1 até eu acho que às 7 horas da noite, não sei bem dizer, e agora não, agora é praticamente o dia inteiro na escola. E a gente teve alunos nossos que não fizeram a rematrícula por conta de cair no período da manhã, perdão, no período da tarde. Caiu no período da tarde e acabou que a gente... Não dá para chegar no treino, né? Não consegue treinar. Isso também pega um pouco na questão da idade, né? Porque antes a gente tinha até alguns alunos mais novos, mas por conta do horário dos treinos, né? Que é o contraturno da escola, e a escola está no horário integral,
os alunos são a partir de 12 anos, né? Porque também é um É, horário mais tarde, né? Eles entram no treino que horas? eles entram no treino às 16, né? E a gente vamos até às 5:30 da tarde, né? Então, é um Por horário bem conta mais tarde, do, então, pode até mesmo por conta da escola, porque ele sai, tem aluno que sai às 4 horas, entendeu? falar. Então Entendi. a gente não consegue nem dar um período de treino maior, porque se a gente colocar até às 18, fica muito tarde para os meninos saírem, né? Embora aqui se deslocar do campo para casa, já está escuro e a gente tem que ter esses cuidados, né? Sim, Então, claro. eles 5:30 eles terminam o horário que a gente encerra, aí dá tempo de eles se trocarem, pegar o lanche deles e chegar em casa tranquilo. É isso. Agora a pergunta que não quer calar, né? Que todo mundo faz. Tem vaga na escolinha de futebol Salve Quebrada? Bom, eu vou eu vou chutar, porque agora essa dor de cabeça é com o Danilo. É o Danilo que está Com o tomando conta Danilo? dessa. É o É, Danilo falei que é para ele. o assistente técnico. Bom, gente, mas eu vou dizer já, a gente sempre tem fila de espera. Tá bem difícil ter vaga, porque a maior parte dos alunos não desiste, né? Então, Não, só tem vaga normalmente quando a gente está no final do ano, que são os alunos que fazem 18 anos, né? Que é na sim. categoria mais velha. Então, não tem vaga. Eu sei que tem muita gente que manda mensagem aqui para o Instituto Salvo Quebrada perguntando. Infelizmente, a gente não consegue atender mais do que 50 alunos, né? A gente tem a capacidade para 50 alunos. Quem sabe no futuro, se a escolinha aumentar, eu acredito que isso vai acontecer e que a gente vai crescer, a gente pode aumentar, né, Renato? Mas por enquanto, a gente está no nosso limite máximo aí, sempre com pessoas, né, querendo participar, e que é muito bom, mas que a gente vê que a gente precisa que esse trabalho cresça muito também, né, para poder atender tantos meninos aí, adolescentes Ó, que querem jogar futebol com vocês. Olga, Diga. esse rapaz aí, o Orlandinho, boa noite aí, que acabou de. Esse é o responsável, esse que é meu afilhado. Esse que fez o convite para mim começar a trabalhar com Ah, futebol. o Orlandinho que é o responsável por ter o Renatão no futebol, né? É, Aí, ele é um o principal salve. responsável. E hoje, Que para você ver como que vai legal. de geração para geração, eles são em 5 irmãos. Cinco, quatro. É, Todos jogaram comigo. Hoje em dia tem um que vai jogar a Taça Band. caramba, que legal. Tá vendo que É, então, a gente estava conversando, né? Eu e o Renato antes da live, gente, e a gente estava falando isso, né? Que às vezes a gente recebe uma oportunidade e mais para frente a gente consegue dar apoio para outras pessoas, né? E isso vai acontecendo. E quem diria, né, Orlandinho, que você ia convidar o Renatão lá atrás para capitanear um time aí, e hoje ele está aí, ó, na frente da escolinha de futebol, Complexo Marcos Freire. Tem mais time, Renato? ah, Ou são só tem, esses? tem. A gente já defendeu a camisa da Juventus, que foi a primeira, né, que é a qual ele fazia parte. Aí a gente teve uma oportunidade de defender com os Pampas, né, como você já conheceu. O Malocas do Caio, do meu parceiro, amigo, meu irmão, né? Bom demais. E essa foi as camisas que a gente defendeu aí como agremiação aí. Que legal, que bom. Parabéns, né? Parabéns. Bom, gente, ó, tá chegando no finalzinho da nossa live. Eu quero agradecer muito todo mundo. Ó, deixa eu dar um salve aqui pra galera que tá aqui. Tem o Psico, o Darvizinho, o Orlandinho, a gente já falou. O Anderson, que é nosso parceiro. O Psico também é voluntário lá da escolinha de futebol. Quero agradecer muito, Psico, por todo o trabalho que ele desenvolve lá. Quero mandar um salve também para a galera, que é o Ricardo, que sempre apoia a gente, que é a nossa liderança comunitária lá, que é o nosso contato entre Instituto e Escolinha de Futebol, ele está sempre fortalecendo também, faz um trabalho incrível. Tem um montão de gente aqui na live, ó. Tá Josi, bacana. Josi Marques, que legal. Michael Barbosa, um salve para todo mundo. Tem mais perguntas? Deixa eu ver, deixa eu perguntar. O Anderson, meu parceiro, está aqui, ó. A gente deixou o Anderson responsável para responder perguntas. Tem perguntas aí, Anderson? Não, ó, as perguntas que tinha a gente já respondeu. É sempre as perguntas se tem vagas. No momento não tem vagas. Eu quero saber se o Renatão quer deixar uma mensagem aí
para todo mundo que está assistindo, para os nossos alunos. Pode falar, o microfone é seu. Bom, como sempre, agradecendo a Deus por tudo, pela vida de todos, dos alunos que já passaram, para os que estão presentes. Sempre que coloco de joelho, eu agradeço pela vida de cada um, pela vida de cada um, membro do Instituto Salve Quebrada, né, que Olga, Anderson, Cíntia, Marcelo, Murilo, Ricardo, Danilo, o Carlos Eduardo, que já fez, é do Instituto, mas fez parte psico, essa rapaziada aí que posso dizer assim, que me estrutura, né? Que me dá esse aporte aí, todo aporte, para a gente realizar o nosso trabalho com jovens, né? Agradecer ao pessoal aqui do campo, né? O Nilson, o Paulo, o Caio, pessoas que também me ajudam bastante, né? Enfim, deixar esse abraço a todos, aos meninos aí que vão iniciar a, a competição da Taça Band de Sub-15, né? Deixar aquele sincero abraço e dizer também que obrigado pela paciência, tanto eles como os meninos da Taça da Favela, porque eu sou muito chato, para falar a verdade, né? Pego muito no pé quando tenho que pegar. Tem que ser, sabe? né? Então, assim, Treinador é assim mesmo. tem que ser, Olha, mas não. deixa eu falar uma coisa. Tem o Luciano aqui falando que teve a honra de ver você fazendo alguns gols. Isso eu nunca vi, viu, Renatão? Quero ver o dia você fazendo. Você faz Diz gol as mesmo? histórias. O Luciano é um querido, é um amigo que torce muito, de longa data mesmo, sabe? É aqui próximo também. Sempre que pode, ele vem, fala, acompanha, torcedor mesmo. Legal. Aquela pessoa que a gente sabe que torce pela gente, Que bom. torce pelo nosso trabalho. Mas isso não é lenda, não. Eu fiz alguns gols aí, sim. Que bom. Bom, ó, como você Não, estava falando, agradecer, acho que é a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente acorda, quando a gente vai dormir. E agradeço muito também, estendo meus agradecimentos a todos vocês que estão aqui, todo mundo que faz parte do Instituto Salve Quebrada, todos os nomes aí que o Renatão trouxe, a Infracommerce, a Pregonese, que foi uma das pessoas que fortaleceu muito para que esse projeto saísse do papel também, com apoio. E é isso, gente. Obrigada mais uma vez, né, por participar, pela audiência aqui na live, a galera, os alunos. Quero desejar muita boa sorte, muita boa sorte. A gente está torcendo muito por vocês. Quero dizer também que vocês têm o nosso apoio sempre, então contem sempre com a gente, tá bom? Esse projeto é lindo, porque vocês estão aí fazendo acontecer. Renatão, sem palavras para te agradecer, você é incrível, você tem uma história que inspira, tenho certeza que você que é um homem de Deus, é um homem abençoado mesmo, porque o trabalho que você faz lá à frente é um trabalho de muita confiança, e a gente desde o começo te conheceu e já se conectou logo de cara, e hoje a gente vai ver no resultado do seu trabalho, então muito obrigada mesmo, em nome de todo o Instituto Salve Quebrada, por tudo que você faz, por tudo que você representa para esses alunos. Desejo muito que você continue assim, aprendendo, se desenvolvendo, como você falou, está fazendo sua faculdade agora, mesmo trabalhando há anos com futebol, e eu acho que é isso, quando a gente trabalha educando pessoas, a gente está sempre aprendendo, né? Porque a gente é um espelho. Então, parabéns por ser espelho para esses alunos, parabéns pela pessoa que você é, tá bom? Conta com a gente obrigado. sempre. Vamos estar junto aí nesse campeonato, pelo amor de Deus, já estou Não, nervosa, mas vai não, dar mas, tudo certo. E muito mas obrigada pela participação de todo mundo, gente. A gente vai ficando por aqui, tá certo? tá bom. Olga, obrigado, Valeu. viu? Eu que agradeço você, querido. Obrigadão. Tá bom? Vamos conectando. Salve, pessoal. Até a próxima, então. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.